Paz do Senhor, irmãos. Estou toda enrolada aqui sem o púlpito. Ai, obrigada, pastor. Quando o pastor me convidou, aí a gente já começa a ficar preocupada, né? Porque é muita responsabilidade falar e ainda falar desse tema. Então, eu até mandei alguns recadinhos aí para vocês. Eu agradeço muito por vocês não me deixarem falando com as cadeiras, porque eu não sou muito boa nisso. Alguns irmãos aqui sabem que, por muito tempo, eu liderei o teatro do ministério, e quem trabalha com arte, ele tem a mania de público, né? Aí, já aproveito para dizer isso para vocês, para pedir que vocês me ajudem. Eu preciso saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Aí vocês dão um sinal assim, amém, glória a Deus, sabe aquela coisa de crente, aleluia? Digo, tá, eles estão entendendo. Tá bom? Para ver se a gente está falando a mesma linguagem, amém? Olha, gostei. Aí sim, porque parece que não, mas sempre dá uma alegria nas pernas e borboletas no estômago. Sempre que a gente vai falar, não importa o tamanho do público, principalmente quando a gente sabe o tamanho da responsabilidade. Eu quero começar com vocês lendo o Salmo 128. Salmo 128 e versículo 2. Ele diz assim: porque você comerá o fruto do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irás bem. Como o pastor já antecipou, o nosso tema é o fruto do Espírito. Eu quero falar com vocês hoje sobre um fruto com DNA. Olha, gostei. Alguém entendeu? Pelo menos um. Vou repetir. Eu quero falar com vocês hoje sobre um fruto com DNA. Agora sim, mas as pessoas entenderam. Quero começar falando aqui qual a diferença entre fruto e fruta. Para a gente fazer aqui, eu queria que vocês caminhassem comigo nessa linha de raciocínio, para que a gente chegue aonde a gente precisa chegar, mas eu queria chegar junto com vocês, eu não queria que um chegasse na frente e outro atrás. Fruta todo mundo conhece, a gente fala da polpa da fruta, da parte doce, da parte comestível, a gente chama de fruta, todo mundo conhece isso. E quando a gente fala de fruto, a botânica, ela fala da mesma planta que a gente está falando, do mesmo resultado, né, que floresceu e nasceu alguma coisa, que ela chama de fruto, mas ela fala mais se referindo àquilo que protege, aquilo que vai ser semeado, entendeu? Então, é a parte que é responsável por proteger a semente. É isso que a botânica chama de fruto. E a Bíblia, ela usa muito essa figura de linguagem, muito sobre o fruto do seu trabalho, né? Que vocês dê fruto, que o vosso fruto permaneça. Quando ela vem nessa linguagem de fruto, ela está falando de uma consequência, de um efeito, né? O que aconteceu através de alguma ação que você fez. Qual é o resultado disso? Qual é o fruto disso? Então, nós vamos seguir nessa linha aqui, e eu queria que vocês me acompanhassem. A gente leu o Salmo 128, no versículo 2, que ele fala que você vai comer do fruto, do efeito, do resultado do seu trabalho. Aí a gente vem
para Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, que muito nos ensina. Ele faz aqui uma relação e vai falando agora sobre o fruto do Espírito. Se tem o fruto do Espírito, logo tem o que não é fruto do Espírito, é fruto da matéria, é fruto da carne. E ele fala que o fruto, aí ele vem na relação em Gálatas 5, 19 a 21, você vai encontrar uma relação aí do que não é fruto do Espírito. É a mentira, é a disseção, a discórdia, que algumas versões chamam de facção, a divisão, a contenda, e assim vai. Tem uma lista aí enorme. Esses aí não são fruto do Espírito. Mas vamos para o que interessa, que vem bem na sequência, a partir do versículo 22. O 22 e 23 diz assim: mas, depois que ele faz aquela relação do que não é fruto do Espírito, e hoje não nos interessa porque a gente quer falar do fruto do Espírito, ele diz assim: o fruto do Espírito é. Parece que vai ser fácil, né, a mensagem, mas não é não. Ele fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É óbvio que a gente não tem tempo para falar de todos esses, e o pastor me incumbiu de falar apenas do primeiro, amor. O fruto do Espírito é amor. E você já sabe que depois do amor vai vir gozo, né, que é a mesma coisa que alegria, benignidade e tal. Interessante nisso é que é o fruto, não é os frutos. O fruto amor, o fruto bondade, o fruto... Não, é um fruto. É um fruto. E o fruto, vamos pensar, eu pensei que... tá aqui. Que bom. Vamos pensar numa laranja. Eu acho que eles vão colocar aqui para a gente. A laranja é um fruto. E ela tem vários gomos, não é? Então, vamos pensar em cada gomo desse como um desses efeitos. Vamos pensar aqui que um seja o amor, o outro seja a benignidade, o outro seja a alegria, o outro seja a mansidão. Tem uns aqui que é difícil, entendeu? Para poder você estar completo no fruto. E hoje, o que a gente vai falar é sobre a parte do fruto do Espírito que se chama amor. Como a gente viu na botânica, o fruto, ele tem a função de proteger e disseminar a semente. Então, a gente vai usar essa mesma linguagem da botânica para pensar no fruto do Espírito, no efeito que ele faz na nossa vida. Então, podemos dizer que o fruto do Espírito Santo é um fruto gerado interiormente, aquela semente lá dentro, que trabalha em nossa mente e alma para nos tornar mais parecidos com Cristo. Não tem como você se parecer com Cristo sem o Espírito Santo. Não tem como se parecer com Cristo se você não tiver este fruto na sua vida. E não tem como gerar esse fruto se você não tiver o Espírito Santo. Percebe? Uma coisa depende da outra. Sabe a semente? A semente, ela carrega todo o DNA daquela árvore. Se ela é lançada na terra, o que ocorre? Ela pode germinar, gerar uma outra árvore, que vai gerar frutos, que vai gerar outra semente, que vai gerar outra, né? E vai fazendo aquele círculo. Vai pensando nisso. A semente é a palavra de Deus. O Espírito Santo é o fruto. Em você, ele gera mais frutos.
Não é à toa que na Bíblia está escrito para que vades e des fruto e que o vosso fruto permaneça. Glória a Deus. Aí a gente pode também encontrar em Lucas 6:44. Pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher figo de espinheiros, nem tampouco ervas daninhas de uma parreira, ou uvas de ervas daninhas. Não dá. Então, não é pelo fruto do pastor que você é conhecido. Não é pelo fruto da esposa que você é conhecido. Não é pelo fruto do seu filho que você é conhecido. Também não é conhecido pelo fruto do seu pai. Cada árvore, cada pessoa é conhecida pelo seu próprio fruto. Logo, se a minha fé não está de acordo com o princípio da palavra de Deus, eu não posso culpar ninguém. Eu conheço, e eu acredito que vocês também conheçam, pessoas que dizem, eu não fiquei na igreja por causa que fulano fez tal coisa. Eu não fiquei na igreja porque o pastor não disse tal coisa, ou disse tal coisa. Porque eu não tive oportunidade, porque não sorriram para mim, porque me olharam feio. Irmão, para! Onde foi que caiu essa semente? Onde foi que caiu a semente que foi lançada? Se a gente ler a parábola do semeador, a gente vai ver que a semente pode cair em vários tipos de solo. Ele pode ser fértil ou não. Ele pode ser cheio de pedras. A semente pode ficar na superfície porque o chão é duro. E aí eu estou falando de nós, do nosso coração. Só vai germinar, não depende do pastor. O pastor lança semente. A palavra está aqui para ser lida, para ser estudada. O Espírito Santo está agindo. Mas só vai acontecer se o solo for fértil. O seu coração precisa estar aberto a isso, está preparado a isso, está pronto para receber a modificação, a germinação, a semente, aquilo que o Senhor tem para fazer em você. O Senhor tem algo para fazer em você. O Senhor tem algo para fazer em você. Ele diz, como disse o profeta, só eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. E são pensamentos de paz, não é pensamento de mal. Quando acontece alguma coisa mal e a gente vem com aquele pensamento, meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que o Senhor está me punindo? Não! Afasta esse pensamento. As nossas crises é oportunidade para o Senhor nos melhorar. O arado está passando para que a planta dê mais fruto. Olha lá para João 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, aquele que em mim que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. E se não der fruto, ele tira, ele corta aquela parte que não vai dar fruto. Irmãos, a poda é dolorida, a poda é difícil, mas a ideia é que se dê fruto e que o fruto permaneça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E o fruto que ficou para eu falar, ou melhor dizendo, a parte do fruto é o amor. Isso parece fácil, mas eu quero falar de alguns tipos de amor. Se a gente for estudar, a gente vai ver que existe o amor filos, que estamos falando de amizade. O amor eros, que estamos falando de amor romântico, amor entre homem e mulher. Storge, estamos falando de amor família. Mas aí vem um amor que é sobre todos esses, que supera, que vai além do nosso entendimento, que é o amor ágape, amor perfeito, amor incondicional, amor de Deus, amor capaz de dar o seu próprio filho para que o meu pecado fosse perdoado. Que amor é esse?
É o amor que não é sentimento. Banalizaram essa palavra. Quando o meu coração pulsa por alguém, eu chamo isso de amor. Irmão, isso é atração, isso é paixão, isso pode ser amor na linguagem figurada e romântica. Mas o amor que Deus está querendo de nós não é sentimento, é mandamento. E o amor, mandamento, está lá em Lucas 13:34. E ele diz: um novo mandamento vos dou. E não é fácil. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que desta maneira tenhais amor um pelos outros. Isso é fácil? Da mesma maneira que Cristo nos amou, que Deus nos amou, capaz de dar o seu Filho, capaz de morrer pelo outro. E o Senhor não está querendo que você vá para a cruz morrer por ninguém, não. Ele está dizendo assim, olha, crucifica a tua vontade, o teu ego. Não, porque eu tenho razão, esquece a tua razão. Ama o teu irmão, porque é o que a Bíblia diz. É isso. Amar com amor de Deus. Amar as almas. Amar a casa que a gente preparou para o Senhor. Amar o teu parente. É um pouquinho diferente, né? É esse o amor de Deus. E aí a gente vai para Coríntios. Irmãs, caminhem comigo, porque fica mais difícil. Coríntios 13, de 4-7, ele diz: o amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Que amor é esse? Tem que ser o amor de Deus. Só com a semente de Deus para ter esse amor. É impossível. Sem o Espírito Santo amar desse jeito. Eu não consigo, eu confesso, eu não consigo. Quantas vezes eu digo, eu pronuncio, às vezes até em conversas formais ou informais, não tenho paciência para isso. Mas o amor é paciente, Cláudia. Ah, eu sou explosiva. O amor tem que ter mansidão. Nada de explosão. Opa! E como é que eu consigo isso? Só chamando pelo Senhor. Ninguém é perfeito, não, irmãos. Nós estamos aqui para ser melhorados pelo Senhor. Aprove a Deus que você estivesse aqui hoje. Aprove a Deus que nós estivéssemos aqui hoje para ouvir esta palavra. O amor não é um sentimento, é um amor, é mandamento. E é o novo mandamento que vos dou, que ameis uns aos outros. E quando a gente pensa que já ficou difícil o suficiente, aí a gente lê João 13:35. Aí eu digo para vocês que é um amor com DNA. Né? Ele te identifica com alguém. Porque lá está escrito assim: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Percebe, amados? Não é pela sua roupa, não é pela sua cultura, não é pelo seu dinheiro, não é pelo jeito de se trajar, não é pelo seu sorriso. Tudo isso é muito bacana. Mas é pelo amor ágape, o amor do Pai, que você vai ser reconhecido. É nisto o mundo vai reconhecer que você é discípulo de Cristo, que você é um verdadeiro cristão, se você amar um ao outro.
Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Que o Espírito Santo possa trabalhar em nosso coração essa mensagem. E que a gente lembre, eu não consigo sozinho. Eu preciso do Senhor. Eu fui muito, muito confrontada com essa palavra, irmãos. Porque daí quanto mais eu lia, mais eu percebia que eu estava muito distante de cumprir o mandamento de Jesus. A gente não vive mais na lei. Não vive mais na lei. Mas Jesus disse, é o novo mandamento. Vou facilitar para você. Eu vou resumir toda aquela carga da lei em um único mandamento. Este é o novo mandamento. Que ameis uns aos outros e sejam parecidos comigo. Que Deus em Cristo nos abençoe.